Ô Birinha, boa noite, seja bem-vindo. Prazer de ter conosco, Birinha. Abraço. Lá vem o Tchebira. Boa noite, Birão. Seja bem-vindo, meu garotinho. Igualmente. E aí, Bira, tudo certo? Tirando o friozinho, né, Daniel? Tudo tranquilo. Já estamos recebendo o Birinha aqui, nos mandando um abraço da mesma forma. O Marcelo Meira Borges. Boa noite, Marcelo. Seja bem-vindo. Prazer de ter conosco aqui também. Então, hoje, Bira, vamos falar um pouquinho sobre capacidades socioambientais no esporte infantil. É isso mesmo, professor Bira? Pois é, recebi esse recado aí. Acredito que seja. Maravilha. Estamos recebendo o Birinha, o Marcelo também já está conosco aqui. Bom, Bira, basicamente a ideia é que a gente possa nortear alguns aspectos que envolvam, né, o ambiente ou as relações que são desenvolvidas dentro do ambiente esportivo infantil. E aí nós vamos falar de ambiente esportivo infantil, podemos falar em escolas esportivas, podemos falar sobre ambiente esportivo da educação física, de equipes federadas, não tem limite, né? Quando a gente fala de capacidades socioambientais, a gente está se dirigindo, na verdade, aos referenciais dos professores doutores da Universidade Federal de Minas Gerais. Boa noite, Morruga, seja bem-vindo. Uma grande honra te ter conosco aqui. Muito prazer em te receber. Nosso grande campeão da Seleção Brasileira de Futebol de Salão e Futsal. O Morruga atualmente é um excepcional treinador em ascendência, né? Logo, logo vamos ver o Morruga treinando a Seleção Brasileira. Pode ter certeza disso, Bira. Mas seguindo aqui, Bira, então, basicamente, as capacidades socioambientais, elas são classificadas pelos professores doutores da Universidade Federal de Minas Gerais, Pablo Juan Greco e Rodolfo Novelino Benda, como um dos aspectos para desenvolver as capacidades de formação esportiva. Então a gente teria a formação tática e técnica, a formação biotipológica, a formação básica física, motora, né? E um desses aspectos é as capacidades socioambientais, que estão ligadas a dois aspectos fundamentais, Bira. A interação entre as pessoas que fazem parte desse grupo e as adaptações, porque cada pessoa possui uma característica de personalidade e a partir dessa característica de personalidade existe uma interação com os demais integrantes. Então a ideia, Bira, é que nesse primeiro momento a gente possa falar sobre essas relações entre essas pessoas, dentro desse marco social, e alguns aspectos que são inerentes a ele, para depois a gente avançar para outros assuntos. Mas como eu sei, né, Bira, que tu é um profissional que tem uma preocupação muito grande em relação a desenvolver, e a redundância, a relação, desenvolver a relação, né? Mas a relação entre as pessoas é uma coisa que te preocupa muito, por isso eu fiz questão de trazer esse tema hoje. E aí, antes da gente começar a falar especificamente sobre alguns aspectos das relações, eu queria saber, Bira, dentro da tua experiência já de quase 40 anos com educação física, com escolas desportivas em alguns períodos, qual a importância da relação entre as pessoas dentro de um ambiente esportivo? Vamos falar especificamente esportivo, claro que tu vai falar de uma questão mais abrangente, mas o quanto isso é significativo para um crescimento desse grupo, para se transformar em equipe, para desenvolver, para buscar objetivos. O quanto isso é importante, por favor, professor Bira? Buenas. Primeiro, dá uma boa noite às pessoas que já estão conectadas com a gente, que possa ter um momento aí bacana, né, de compartilhar vivências, compartilhar posições, né? Cada um dentro assim da seu dia a dia de vida, do seu dia de trabalho. E antes, Daniel, tu falou no tempo de trabalho, pois tu sabe que se não é minha mãe me lembrar, e até eu tinha me esquecido. Dia 24 agora de julho, completei 39 anos de formatura, né? E muito feliz, porque Parabéns, Bira. continuo ativa, continuo com saúde, né?
E essa é uma gratidão eterna, que continuar ligado às crianças, continuar ligado à minha guria pré e adolescente, dentro das suas particularidades e me fazendo crescer a cada dia, não só como profissional da área, mas também e principalmente como ser humano. Até porque no ambiente escolar, cada dia é um dia, cada dia é uma surpresa, né? Enfim, mas eu acredito, Daniel, que essa relação de clima, né? Do ambiente em si, quem não gosta de estar num ambiente calmo, tranquilo, para fazer certos tipos de atividades, né? Eu te diria assim, não sei se fazendo uma analogia, se essa analogia que eu vou fazer está bem ligada, enfim, eu vou pegar o que estamos vivendo agora, né? Um momento muito mais presente em casa, né? Um momento mais presente junto com os nossos familiares. E eu, por exemplo, eu estou aqui num local da minha casa, que eu chamo de sótão, que quando eu construí essa parte aqui, foi para o escritório, foi para estudar, né? Toda a minha biblioteca aqui, enfim, fizemos uma bancada para os filhos, para todo mundo ocupar esse espaço para estudar. Mas eu te digo, isso aqui já tem uns 6, 7 anos, talvez um pouco mais. E eu habitei isso aqui pouquíssimo tempo. Até porque, assim, vamos dizer, seria o terceiro piso da minha casa, né? Escadaria, escadaria. Então eu habitei até bem pouquíssimo tempo, poucas vezes. E o que aconteceu nessa quarentena foi que eu me aproximei fisicamente do espaço, né? Eu tinha procurado no início, para estudos, enfim. E hoje eu estou completamente apaixonado por esse local. Eu tenho passado muito mais tempo aqui, né, estudando, fazendo aqui as minhas ginásticas, né, dando aula para o meu filho de ginástica aqui também. E está tão interessante. E aí o que eu queria dizer é que esse ambiente eu estou aprendendo a climatizar ele, vamos dizer assim, não levando o clima à temperatura, né, quente e frio, mas deixar o espaço mais carinhoso, mais gostoso, né, de fazer as nossas coisas. Assim mesmo, dessa mesma forma, eu penso, no momento que eu estou atuando no meu trabalho, eu procuro deixar o ambiente para a gurizada sempre gostoso. Eu me organizo antes, eu coloco em tempo o espaço antes, né? Eu dou uma passeadinha antes, na quadra, ou no ginásio, ou no pátio, ou na cozinha, né? Eu procuro incorporar em mim, aonde eu estou, né? E fazer daquele espaço um espaço gostoso para todos que vão frequentar ali. Então, eu diria que quando a gente tem a gente apronta um momento, né, um espaço, e a gente deixa ele de uma forma gostosa, eu te diria, Daniel, que 50% do nosso trabalho já está garantido, né? Os outros 50% a gente tem que cuidar, que aí eu poderia dizer, e ainda, é que a gente possa garantir nesse espaço uma boa relação de convivência com quem estará ali em volta, seja assistindo, né, a forma que estiver ali, diretamente na aula em si, mas aí poderia dizer os pais que estão por ali e outras pessoas, a gente procurar garantir um clima
na qual eu, né, proporcionei para o meu trabalho com a gurizada, e eu tenho muita convicção de que isso é importante, né? Então, que a gente possa deixar muito claro, né, para quem nos assiste, que particularmente é de fundamental importância fazer com que esse espaço seja um espaço saudável, né? E aí, dentro de saúde, né, coloca, tem coisas bacanas que de repente a gente pode... Muito bem, Mira. Queria agradecer a tua contribuição, então, reforçando a importância, né, dos fatores da interação, das relações entre pessoas. Nós estamos recebendo, enquanto o professor Bira falava, tivemos a entrada de uma série de pessoas muito queridas que a gente gostaria de prestigiar. O nosso bosque, né? Quem é a pessoa por trás do nosso bosque mesmo, Bira? Tu já tinha me comentado? O professor Alexandre. Alexandre. Professor de Educação Física, que atualmente trabalha no Colégio Bom Conselho, e acredito que ele trabalha num colégio estadual, aqui pertinho de casa, eu acho, se não me falha a memória. Então, professor Alexandre, boa noite, seja bem-vindo. Na outra live do sábado passado, tu já contribuísse muito com a gente, é uma grande satisfação de tê-lo conosco. A Natasha, querida, boa noite, seja bem-vinda. Nossa ex-aluna do Monteiro Lobato, atualmente fazendo psicologia, sempre contribui muito com a gente, seja bem-vinda, querida. O nosso ex-atleta do Bola na Rede, do Rola Bola, o Jean Marcel, está aí com a gente também, nosso goleador. Uma satisfação de ter. O Christian, que foi nosso aluno do Monteiro Lobato, está sempre nos prestigiando aqui. Boa noite, Christian. É uma satisfação, mais uma vez, tê-lo conosco. O Rafael Gomes, que está sempre nos prestigiando. Muito obrigado, Rafael. O Rafael, inclusive, faz um elogio aqui para ti, Bira. Ele coloca assim, ó. O Bira é uma Mahatma Gandhi Gaudério. Até a voz do homem transmite sabedoria. O Rafael foi teu aluno no Rainha, é isso, né, Bira? Meu aluno no Rainha do Brasil. Seja bem-vindo mais uma vez. Fico muito feliz pela presença dele. Estamos recebendo também o professor de Educação Física do Rio Grande do Norte, o professor Miqueias. Prazer em te ter conosco de novo, professor Miqueias. O nosso querido professor Evandro Lunardelli, sempre nos prestigiando e sempre contribuindo muito com as discussões. A Anice Lima, também, seja bem-vinda, boa noite. E o Iozemar, que é de Osório, e ele vai participar do nosso curso de Pedagogia e Gestão do Futsal Infantil. Então, Iozemar, seja bem-vindo, é um prazer te ter conosco. Eu sei que ele trabalha, se eu não me engano, na escola municipal lá em Osório, está buscando qualificar ainda mais o trabalho dele, que já é qualificado. Então, seja bem-vindo, Iozemar, é um prazer te ter conosco. Mas, Bira, então a gente, num primeiro momento, para quem entrou agora, pessoal, queremos reforçar que a gente está trabalhando com as capacidades hoje, estamos discutindo, debatendo as capacidades socioambientais. Capacidades socioambientais é uma habilidade, basicamente, assim como o desenvolvimento tático e técnico, o desenvolvimento das capacidades físicas, o desenvolvimento das capacidades biotipológicas. Ela é uma das habilidades que os professores doutores da Universidade de Minas Gerais, Pablo Juan Greco e Rodolfo Novelino Benda, dizem que são importantes não só para o desenvolvimento humano, mas para o desenvolvimento da formação esportiva. São 6 capacidades básicas. E essa é uma capacidade fundamental, né? Boa noite, Tomás. Seja bem-vindo, nosso querido aluno do Monteiro Lobato. Atualmente está em São Paulo. Prazer em te ter conosco. O Birinha coloca, o Rafael foi meu aluno também. Baita cara. Que legal, Birinha, tu nos dizer que o Rafael também já foi teu aluno. Legal. Obrigado, Iosemar. Então, a gente está debatendo um assunto que ele é tão importante, como o Bira falou. O Bira colocou assim, olha, as capacidades socioambientais são 50%. Olha, se a gente fosse fazer uma divisão, evidentemente que os conteúdos, o desenvolvimento físico das crianças que participam de competições, o desenvolvimento das capacidades físicas são importantes, indiscutivelmente. Mas realmente, se essas relações não estiverem bem desenvolvidas, provavelmente todo o trabalho desenvolvido para o clube esportivo, por uma turma de educação física, por uma equipe formativa, vai por água abaixo. Então essas relações são importantes. Então
Então, nós, tanto eu como o Bira, mais os professores doutores, né, da Universidade de Minas, concordamos que as relações são importantes. Só que agora a gente tem que trazer isso para a prática. Como a gente transforma essa teoria de saber que as relações são importantes na prática? Então eu trouxe alguns temas. Eu vou falar o primeiro tema, Bira, vou colocar algumas situações que eu acredito sejam importantes e depois quero te escutar. Então a gente vai falar sobre 3 temas importantes agora. O contato entre as pessoas da equipe, da turma de educação física, do grupo federativo, de qualquer grupo, a interação entre eles e como a gente faz para que eles possam atuar conjuntamente. Então eu vou usar o primeiro item como referência, contato entre eles. Então, dentro desse contato, Bira, 3 habilidades eu acho que são fundamentais. Primeiro, uma vasta apresentação, não só naquele cara que está chegando no primeiro dia, o aluno no primeiro dia, mas uma relação que faça com que as pessoas se conheçam. Porque quantos grupos sociais a gente conhece que as pessoas não se conhecem? Elas só mantêm relação com alguns grupos, são pequenos grupos que são divididos, né? Quantas vezes a gente escuta num grupo profissional, é o grupinho de tal jogador que está brigado com o grupinho do outro, né? A gente sabe que as pessoas têm afinidades com outras pessoas a partir de interesses e através da sua personalidade. Mas a tarefa do educador esportivo, do professor de educação física, é unir o máximo possível essas pessoas e proporcionar momentos que elas possam se conhecer, possam saber quais são as suas preferências, possam saber a história daquela pessoa, né? Eu tenho o costume nos grupos que eu trabalho, Bira, tanto de futsal como de educação física, de fazer sempre, durante o trabalho, alguma atividade de interação. Pode ser uma interação de diálogo, pode ser uma interação de contato físico, pode ser uma interação de trabalhos coletivos juntos. Eu sempre procuro, durante os jogos, mesclar bastante para todo mundo jogar junto com todo mundo, né? Eu sei que o professor Rogério Voser, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, trabalha muito com as interações em jogos, né? Então, sempre fazendo várias atividades com jogos. Mas eu gosto muito, Bira, de trabalhar mesmo na educação física e no desporto, que é uma atividade de muito movimento, atividades de diálogos dirigidos. Então eu coloco lá uma criança na frente da outra, contar um pouquinho sobre a sua vida, contar um pouquinho sobre as suas preferências, daqui a pouco já faço tipo um rodízio de voleibol, para que todo mundo possa passar por todo mundo, e começar a achar identidades, coisas semelhantes que tem, e coisas diferentes também. Porque se eu quero trabalhar com as diferenças, eu tenho que reconhecer a diferença do outro também. Então daqui a pouco, olha, eu tenho uma minha família, eu tenho pai, mãe, avô, tio. Eu não, eu só tenho pai. E poder levar essas situações ao conhecimento dos outros também é importante para a gente se colocar no lugar dos outros e trabalhar com um aspecto fundamental que é a empatia. Então, essas situações trazidas da vida para dentro do grupo e essas temáticas que vão sendo desenvolvidas fazem com que a gente vai criando o que a gente chama de laços ligamentários ou laços afetivos. Então, eu acredito, Bira, que um dos aspectos dentro do processo de desenvolvimento de qualquer grupo social é um trabalho dirigido e intencional de desenvolvimento de contatos entre os seus componentes, de conhecimento, diálogo e de conhecimento das particularidades de cada um. Então eu queria saber um pouquinho de ti, Bira, agora sobre situações práticas que tu possa nos trazer e quanto esse contato entre os integrantes do grupo tu acredita que são importantes e quanto eles fazem parte das tuas aulas. Por favor, Bira. Na verdade, eles fazem parte 100%, né? Porque trazendo a minha reflexão para o âmbito do meu dia a dia, que é a educação física escolar, Daniel, tu sabe muito bem que numa turma as diferenças são assim enormes, tá? Enormes. Além dessas diferenças na questão da prática esportiva, a falta... Bira, só, desculpe te interromper, o Birinha está dizendo que o teu volume está baixo. Tem como levantar um pouquinho? Obrigado, Birinha. Voltando então, o campo da educação física escolar é um campo de prática que demonstra muitas desigualdades, né? E dentro dessas desigualdades entre os alunos,
nós, professores, temos que ter muito claro que numa aula de educação física, diferentemente de uma escolinha, por exemplo, onde o aluno geralmente ele vai de livre espontânea, está praticando aquele esporte que ele mais gosta, né? A gente tem que garantir, né, que este aluno, que este colega participe tanto quanto o outro. E isso é muito bonito, né? Mas quase nem sempre isso acontece, né? Basta entrar na quadra, basta fazer a proposta do jogo e ali, então, é um prato cheio para encontrar essa riqueza que é a grande oportunidade que a gente tem, essa galera, para ter uma convivência saudável. E a convivência é uma coisa que ela é tão interessante, tão bacana, que a gente precisa entender que aonde a gente vai, a gente leva a gente mesmo. Ou seja, eu vou junto. Mas é impressionante a gente parar para pensar nisso. Aonde eu vou, eu me levo. E geralmente, nesse percentual de aonde eu vou, onde eu me levo, eu quase sempre estou num meio social. Seja ele 2, 3, 4, 5, 10 pessoas. Né? E por incrível que pareça, se não tivermos, né, uma relação saudável, né, de aprendizado, de uma forma gostosa de se relacionar com os colegas, a gente vai perdendo muitas coisas interessantes para a continuidade da vida da gente. Então, quando eu estou na educação física e a prática leva a gurizada a colocar para fora muitos dos seus extremos, pelo lado negativo, que são as reações, né, de falta de respeito às diferenças, seja a atividade que for, porque predomina na educação física a grande maioria das coletivas, esse contato físico ele é permanente. E aí, da aula, uma ferramenta que há pouco tempo a gente fez uma live exclusiva, né? E convido a ti a darmos continuidade, que são os jogos cooperativos. Não que eles sejam salvadores, né? Ele é apenas uma ferramenta que pode enriquecer a prática dessa gurizada, nos favorecendo a trabalhar exatamente por onde eles estão pisando na bola. Porque os jogos cooperativos, eles colocam o aluno diretamente ligado a essa dificuldade que a gente fala, a dificuldade de passar a bola, né? A dificuldade de entender que eu sou diferente do outro, dentro do mesmo time, a dificuldade das pessoas, da gurizada, entender, né, que eu jogo e tenho habilidade X, o outro joga menos, o outro joga mais ou menos, e assim vai indo. E isso, se a gente não pontuar para eles, a questão vai ficando muito mais séria e a gente vai acabar perdendo aquilo que é mais sagrado, que é a aula propriamente dita. Então, obviamente que a gente não tem receita, mas o que eu procuro levar para os meus alunos são questões práticas de que forma a gente pode minimizar ou aprender no nosso dia a dia realmente a respeitar a forma do outro jogar. Né? E, na verdade, isso é um caminho. Primeiro, a gente, professor, tem que se dar conta que isto é um caminho, que isto é um processo. Segundo, a gente, professor, tem que se dar conta não, tem que gostar de tocar nesses assuntos
E também entender se para eu, professor, isto é importante. Ou deixar jogar, ou simplesmente parar a galera naquele exato momento, como eu já falei anteriormente, o meu método de trabalho, parar a galera naquele momento, sentar a galera naquele momento, conversar sobre o que está acontecendo e colocar em prática formas diferentes e mais saudáveis de se trabalhar essa convivência. Porque é aquilo que eu te falei, a convivência é para o resto das nossas vidas. A convivência não é só para aquele momento que a gente está jogando. O jogo nos ajuda muito a gente poder ser melhor quando a gente estiver fora do jogo. Tá? Porque o jogo é uma possibilidade das pessoas se mostrarem realmente como elas são. Né? Enfim, vamos viajando, Daniel. Conforme tu vai também me colocando, tanta coisa que até eu me perco um pouco naquilo que eu... de tantos exemplos que eu gostaria de dar. Mas são questões, assim, muito claras para mim. Né? Respeito, eu sempre falo para eles, olha, galera, a gente não precisa gostar do colega, mas o respeito tem que imperar ali. A falta de respeito eu não admito. Ou seja, está tendo falta de respeito, tu não está entendendo o recado, então vamos sentar, vamos parar, vamos ver de que forma posso fazer para entender isso. Né? Então é dessa forma que eu particularmente estou entendendo o momento que tu me colocou agora para debater, para refletir. Muito bem, Bira. Enquanto tu falavas, né, estamos recebendo o professor Guilherme Vivian, que é um excepcional pedagogo do futsal, professor de educação física. Prazer em te ter conosco, Guilherme. A Lica Personal, que está sempre participando das nossas lives. Boa noite, Lica, seja bem-vinda. A Elizabeth também entrou. Boa noite, Elizabeth. Prazer em te ter conosco. E o querido professor Jorge Elias, né? Está sempre com a gente aí. Ontem eu tive a oportunidade de assistir a live dele, voltou a fazer lives, né, Jorge? Precisamos das tuas lives. As tuas lives são fundamentais para o desenvolvimento do futebol de campo, ali que tu defende, o futebol do interior. Falaram bastante sobre o futebol do treinador, do futebol do interior ontem, então não esquece, não deixe essas lives morrerem aí, porque estão um representante do futebol de campo, de formação e profissional, muito importante. Tá? Bira, eu vi que o Rafael contribuiu com 3 comentários, vamos ver o que o Rafael nos traz aqui. Eu acho que primeiro é um comentário de adolescente dele aqui, que ele coloca aqui, porque o Birinha falou que ele foi professor, e aí ele coloca assim, eu fui o único do Rainha que fez gol no Bira Novo. O homem fecha o gol demais. Lenda e baita professor. Me aguentou demais. E assim como o irmão, me ensinou coisas que levou para a vida até hoje. Que legal, hein, Bira? Olha. Ô, Rafael, tu é um privilegiado, hein? Aula com o Birinha e com o Bira. Meu Deus, né? Olha, parabéns, cara. Que coisa boa. Vamos ver o que mais que o Rafael contribui. O Rafael contribui já no assunto sobre as capacidades socioambientais. Ele coloca para a gente assim. O estímulo da coletividade é essencial e é a necessidade do homem. O homem pré-histórico já vivia em clãs e o homem moderno carece de família, amigos, equipe de trabalho ao longo da vida toda. Daria uma discussão sociológica e antropológica bem interessante aí, né, Rafael? Talvez dentro do sistema que nós vivemos hoje, né, de produção, não vou dizer exatamente o modelo capitalista, mas a ênfase eternamente na produção o tempo inteiro, né, e o valor da pessoa sendo julgado por bens materiais, né, e a gente sempre vive no tempo futuro, como falamos na live passada, e nunca viver no tempo presente, talvez estimulem negativamente a de viver o que está nos dizendo aqui. Valorizar a vida em família, valorizar, né, a vida em coletividade, valorizar as amizades, né? Mas o Rafael colocou um pouquinho mais aqui para nós. Estimular a coletividade é, por conseguinte, preparar para a vida. Muito bom. Muito bom, Rafael, concordo plenamente contigo, mas a gente tem que pensar que vida a gente está preparando. A gente está preparando a vida sempre pensando em produção, ou a gente está preparando a vida em produzir, mas também produzir amor, produzir relações, produzir situações coletivas, cooperativas juntas, né? A gente tem que estar sempre pensando que vida é essa que a gente está
está propondo, né? Mas muito obrigado pelas contribuições, Rafael, são sempre muito qualificadas as suas contribuições. Mas, Bira, já falamos sobre o contato, né? Então, esse primeiro contato do aluno, né, no grupo de educação física, na escolinha, dentro de um atleta, dentro de um grupo, né? Mas o outro aspecto importante, Bira, que eu gostaria de ressaltar é a interação entre eles. E dentro dessa interação entre eles, tem 3 aspectos que eu acho que são bastante, que eu acredito sejam importantes, Bira. O primeiro, né, a divisão de funções, né? Então, a divisão de funções, ela passa por vários aspectos que a gente poderia levar em conta. Numa aula de crianças, todos terem a oportunidade de vivenciar todas as posições, ou todas as cobranças, né? Como eu falo de cobranças, as infrações do jogo, né? Essa divisão igualitária de participação, pelo menos no esporte infantil, ela faz muita diferença, né? Porque garante os direitos, deixa o espaço mais democrático. E num espaço mais democrático, onde todos têm uma possibilidade semelhante, isso faz com que se qualifiquem as relações, né? Um outro aspecto que eu acredito que seja bastante importante também, Bira, a valorização constante dos participantes. Uma das orientações da pedagogia do esporte é que o professor sempre valorize a presença do aluno, né? Como forma de estimular a presença dele. Puxa, né? Que bom que tu chegou no treino de hoje, dá bom dia, né? Dá aquele abraço, que bom que tu está no treino de hoje. E quando o aluno faltar, puxa, senti muito a tua falta no treino passado, né? Só que não ficar só no professor, né? Ter uma situação em que os colegas também sintam falta quando alguém faltar, né? E dizer, puxa, cara, como eu senti muito a tua falta no treino passado, na aula passada, né? Isso faz muita diferença, Bira. Eu tenho esse costume nas minhas aulas de fazer isso e eu vejo quanto isso traz um efeito positivo. Quando um aluno, por exemplo, da educação física, faltou uma aula, e aí ele aparece, cara, o que aconteceu contigo? Tu não veio na aula? Ele, professor, tu sentiu a minha falta? Sim, cara, senti a tua falta. Mas eu não jogo nada, ou alguma coisa assim, né? Às vezes eles dizem, cara, independente do teu nível de jogo, a tua presença ela é fundamental aqui dentro do nosso grupo. Tu vê, escutar isso, como é significativo, né, Billy? Como cria laços afetivos entre o professor e o aluno. E aí eu acredito que o professor estimular também as crianças a ter esse cuidado, né, sobre a presença dos colegas, é tão importante quanto mais um exemplo, Bira. O cuidado com o outro, né? Aquele cuidado de, puxa, alguém caiu e ia lá tentar ajudar, alguém se machucou na educação física, alguém poderia ir lá buscar gelo para o colega. Então, criar esse cuidado um com o outro, isso é fundamental, né? E a gente vê quando isso está bem trabalhado, Bira, principalmente numa aula de educação física. Na escola de futebol isso acontece mais seguido porque a gente trabalha com crianças, como tu colocou, que já buscam aquele espaço. Mas tu vê uma educação física quando a interação tá boa, quando alguém cai numa jogada e o jogo para, né? E as pessoas não continuam jogando, passando por cima da pessoa, não. Opa, a colega se machucou e aí vem aquela preocupação. Daqui a pouco tem aquele aluno maior que pega o menor, põe no colo. Professor, quer que eu leve ele lá na Silva para ser atendido? E aí tu começa a observar nesses pequenos comportamentos, Bira, uma diferença nas relações, e isso melhora tudo, Bira, né? Então, acredito, Bira, que a interação, as interações, o estímulo às interações positivas seja um aspecto fundamental. E aí eu queria te escutar, Bira, em relação a isso. Que interações tu procura estimular para os teus alunos para que essas relações sociais possam se qualificar mais? Tu já falou sobre os jogos cooperativos, né, como uma estratégia pedagógica. Mas no dia a dia, Bira, essa conversa de canto de ouvido, essa percepção, eu sei da tua aula, aquele que está mais triste, que tu vai lá e conversa. Como é que tu faz isso, Bira? E quanto isso é significativo para as tuas aulas? Eu poderia arriscar e dizer aqui para ti, Daniel, talvez quem nos ouça aí possa ficar bastante contrariado, mas todas as vezes que eu tenho a oportunidade de, numa aula de educação física, me aproximar super bem do meu aluno, e eu tenho assim, muita preocupação em contato visual, eu já percebo assim, quando um aluno está legal ou não. Toda vez que eu tenho essa chance, né, de me aproximar e conversar com o meu aluno ou com a minha turma sobre determinados momentos de conflitos ou de tristeza, enfim, eu digo para mim mesmo, essa foi minha aula de educação física
super importante. Eu poderia dizer para ti que, Daniel, sem sombra de dúvida, sabe? Eu consigo bater um martelo para mim mesmo quando com a importância da minha aula, quando me surge exatamente esses momentos. Né? Volto a dizer, eu garanto o jogo para a minha turma, eu garanto todos esses, eu garanto os educativos, os exercícios, eu garanto tudo isso. Quando eles vêm para a aula, eles têm a garantia que vão jogar, né, que vão brincar, tudo isso tem. Mas, assim, eu fico muito feliz quando coisas acontecem para que eu possa ter a oportunidade de educar aquilo que não foi tão legal. Tu mesmo falou agora assim, como é bacana assim, quando um aluno se machuca, a aula para, a turma para, alguém vai lá, pega o colega no colo, vai buscar um gelo. Acho isso sensacional. Mas eu quero também te dizer que quando isso não acontece, ou seja, acontece ao contrário, o colega cai, é empurrado, sofre um empurrão pelas costas, cai e a galera continua jogando, ali eu vibro também, sabe? Mas não vibrar porque foi bacana, não, eu vibro porque aí eu vou ter a oportunidade de realmente atuar com tudo aquilo que eu penso que é o trabalho da educação física, pelo menos para mim. É a chance que aquele aluno me deu de eu colocar em prática tudo aquilo que eu acredito que a profissão me coloca, né? Que é o propósito que eu tenho de poder fazer com que minhas aulas possam ser muito mais, não só aulas de jogo propriamente dito, né? Mas que sejam aulas que sejam proveitosas para a vida da gente. Porque assim como eu continuo aprendendo para a minha vida com as aulas da educação física, eu aprendo para a minha própria vida, eu também acho justo e importante que o meu aluno também possa se aproveitar dessa situação. Né? E nesse exemplo que eu dei, de que às vezes o colega não para e continua jogando e fez o gol e quer o gol, Bira, mas foi o gol, papapi, papapá, né? Muitas vezes é ali que a gente tem que botar o dedo na moleira e colocar a importância daquilo ali e fazer o aluno refletir sobre aquilo ali. Tu acha bacana aquilo que aconteceu, tu empurraste teu colega por trás, não parasse, não foi ver, tu não te importa com ele, sabe? Mas não em tom, desculpa a palavra, não em tom de mijada, né? Muito pelo contrário, em um nível de volume de voz que a pessoa, que o aluno possa entender que a gente está ali batendo um papo para esclarecer aquela situação, não como um castigo, coisa parecida. É porque eu não acredito em castigo nesse momento. Eu acredito exatamente numa reflexão. Eu simplesmente procuro fazer desse bate-papo, colocá-lo na responsabilidade de tentar entender o que ele fez. Porque se hoje ele empurra um colega, não dá bola para aquilo ali, e ele continua empurrando o colega, e ele continua evoluindo na vida, ele daqui a pouco não vai estar mais empurrando um colega no jogo, ele vai estar empurrando um colega no local de trabalho dele, da profissão dele ou coisa parecida, né? E simplesmente a gente não pegou a oportunidade que a gente teve de educar naquele exato momento que aquele colega fez aquilo. Nunca me esqueço, Daniel. Uns anos atrás, eu estava ali, eu sempre digo para eles, quando eu estou comandando um jogo coletivo, eu não sou juiz, viu? Eu não sou juiz, eu vou aqui direcionar o jogo, né? Inclusive, tu sabe, Daniel, eu não uso nem apito, né? Nem sou de controle, cesta, nem nada,
mas eu me lembro que teve um momento que eu dei uma lateral, não me lembro o que foi, esse aluno parou e disse: "Pô, tu é ladrão", hein? Falou abertamente para todo mundo. "Tu é ladrão, hein?" Eu pensei: ladrão? Eu disse: "Bom", deixei a bola sair. "Galera, senta aqui um pouquinho." "Ah, Bira, nós estamos quase no final da aula." "Senta aqui um pouquinho." "Pois é, eu queria falar uma coisa com vocês. O fulano de tal ali me chamou de ladrão. Olha só, ladrão. Vamos falar um pouquinho sobre isso." Primeiro, ele me desrespeitou. Segundo, ele me desrespeitou em tom alto, na frente de todo mundo. Então, eu estou falando sobre o assunto na frente de todos vocês, porque foi na frente de todos vocês que eu fui desrespeitado. Né? E aí fizemos uma reflexão momentânea sobre ladrão, e eu fechei minha conversa para dizer para ele, perguntar para ele: "Fulano, alguma vez, durante as minhas aulas aqui, enfim, eu te desrespeitei? Falei nesse tom contigo?" "Não, Bira." "Então eu vou te pedir uma coisa. Não faça mais isso comigo. Porque tu não tens em mim um exemplo de eu te tratar. Então, eu vou te pedir, não fale mais assim comigo." Ok? E aí, Daniel, ele levantou, pronto para sair. Eu disse: "Pode continuar jogando, não tem problema nenhum." Porque uma das coisas importantes que eu penso no trabalho é que a gente possa tomar atitude com os alunos da gente, mas não misturar as coisas. Né? Eu simplesmente coloquei para ele aquilo que eu não gostei, para ele, turma, mas eu não vou misturar aquilo ali com o meu relacionamento com ele. Ou seja, eu continuo gostando, porque gosto muito dos meus alunos. Né? E por amar os meus alunos é que eu tenho que colocar para eles a realidade do momento que eu acredito. Né? E ele então se levantou. Se ele quisesse ficar bravo comigo, o problema é dele, não é meu. O importante é eu não mostrar para ele, e não mostrei porque não fiquei, né? Bravo com ele, e a aula segue. E aí também te dizer, no final, Daniel, nas demais aulas, enfim, aquele momento trouxe um reforço no nosso vínculo, um reforço positivo, porque eu tenho certeza que era aquele freio daquele momento que ele também estava merecendo por aquilo que ele fez. Né? Porque eu também aprendi uma coisa na carne. Né? Uma das grandes possibilidades de mostrar carinho, de mostrar amor por alguém, é dizer realmente, com muito jeito, aquilo que tem que ser dito, e não aquilo que aquela pessoa quer ouvir. Né? E a partir dali, a gente teve um relacionamento muito bacana. Né? Ele se formou, acho que hoje ele é um veterinário, né? Porque eu estava dando aula na época, era o 8º ano para ele, né? E a partir dali eu percebi assim, que criamos um vínculo muito, muito, muito bacana. Né? Então, é isso. É isso. Bira, eu tenho algumas coisas para acrescentar e para contribuir com a tua fala. Só quero dar um reforço aqui e agradecer a presença do professor Marcelo Soares, né, que atualmente está morando na Serra. Foi nosso professor do Bola na Rede o ano passado. Foi uma satisfação trabalhar com o Marcelo. Rica de uma pessoa, um baita profissional. A minha filha Mariana resolveu aparecer na live aí. Querida, beijo, seja bem-vinda. A Melo Cida é do Rainha do Brasil, né, Bira? Sim, minha colega. Colega, então, seja bem-vinda, colega Melo Cida, né? Como é que é o nome dela, Bira? Maria Cida? Aparecida. Ah, Maria Aparecida. Ah, tá. Então, Maria Aparecida, seja bem-vinda, prazer em te ter conosco. O Alex também está com a gente, acredito que seja o professor Alex, vai participar do curso de Pedagogia e Formação, Pedagogia e Gestão do Futsal Infantil, seja bem-vindo, professor Alex. A nossa querida coordenadora do Monteiro Lobato, do ensino médio, a Silvana. Seja bem-vinda, Silvana. É sempre um prazer te ter conosco. Né? Um excepcional profissional, um jeito humano de lidar com as pessoas, de uma função tão difícil, né, Bira? Atualmente, talvez uma das funções mais difíceis que a gente tenha, porque
lidar com, motivar os professores para levar nessa etapa de vida que a gente está vivendo agora de estudo online, não é fácil. Ainda toda a problemática da administração da escola, toda a problemática dos pais, eu fico imaginando, né, a dificuldade que deve ser, e tanto a Silvana como a Kátia no Monteiro Lobato, na minha percepção, estão conduzindo muito bem, estão nos mantendo motivados a dar aula e, ao mesmo tempo, estão equilibrando vários pratos aí numa situação muito difícil. Parabéns, Silvana. Realmente, tu e a Kátia estão fazendo um brilhante trabalho. Essa é a minha opinião realmente sincera do que eu estou observando. O professor Marcelo, do professor do Bola na Rede, seja bem-vindo. Né? É um prazer te ter com a gente, o Marcelo. Né? E aí, Bira, antes de eu fazer essa colocação, aqui eu tenho uma colocação bem legal que eu quero juntar, se eu não me engano é da Andréia. Andréia coloca assim, eu vou pegar um gancho que a Andréia falou e também utilizar a tua fala para referenciar o que eu vou dizer agora, Bira. Então a Andréia coloca assim, dar ferramentas para desenvolver a inteligência emocional. As aulas de educação física são muito importantes para a formação global dos alunos. Concordo... peraí que eu vou ter que... Concordo contigo, Andréia, tá? E aí eu gostaria de utilizar a tua fala como referência, tá? Estamos recebendo aqui o Rafa, coach futsal, seja bem-vindo, prazer em te ter conosco. Acabou de entrar agora a Camila também, boa noite, Camila, seja bem-vinda. Aqui o professor Alex está colocando, escutar professores ícones é sempre uma honra. Puxa, nós que nos honramos de escutar um comentário desse, muito bom, Alex, obrigado. Mas assim, ó, em cima do que... A minha memória hoje em dia está em cima do que a Andréia falou, tá, Bira, que tu coloca. Acredito que, como tu colocaste várias situações, né? E a situação, por exemplo, que tu diz, olha, eu gosto também quando o problema acontece, porque é a oportunidade de educar. Concordo plenamente contigo e vejo como algumas situações, por exemplo, Bira, essa situação, né, da resolução de conflitos. Como deve ser resolvido um conflito numa aula, não é a mesma forma que eu tenho que resolver na minha vida cotidiana. Eu posso brigar com alguém no trânsito, descer, dar um soco na cara da pessoa? Eu posso estar jogando, dar um soco no meu colega porque ele me fez uma falta? Não. Então, esse microcosmo que é a educação física ou a escola é o espaço adequado para poder aprender a lidar com essas resoluções de conflito. Né? Então, quando alguém demonstra uma situação de inveja, por exemplo, dentro de uma aula, e fica ali criticando o outro, não é o momento ideal para o professor trabalhar com essa situação para que no futuro ela consiga lidar melhor? E isso eu vejo, Bira, que tu faz com maestria, a forma do aluno aprender a resolver os conflitos. Uma outra habilidade que tu fala, que eu concordo plenamente contigo, e o que eu uso muito, Bira, é o respeitar para ser respeitado. Né? E aí é que parte o que tu colocou, né? Em algum momento, esse menino que te xingou, em algum momento eu falei dessa forma contigo, em algum momento eu te desqualifiquei. Então, isso é uma situação de desenvolver empatia que eu acredito que seja maravilhosa e sempre funcionou muito para mim, Bira. Porque assim, ó, eu vejo muitos professores às vezes, esse aluno é mal educado, ele é desrespeitoso. Mas como é a conduta do professor com as crianças? Às vezes o professor é tão rude quanto. Então a tua forma de lidar com o aluno vai ser uma ressonância. Se tu respeitar o aluno, ele vai te respeitar também. E se ele não te respeitar, ele vai perceber que tu nesse diálogo que tu teve com ele, olha, eu já fiz isso contigo uma vez, né? Então são fatores, essa educação para a vida ela se faz fundamental. E a partir dessas intervenções, Bira, é que o aluno, o colega que acompanha essas intervenções, se sente seguro, percebe que o professor dá limite dentro da aula e desenvolve o vínculo entre todos. No local que eu me sinto seguro, no local que eu me sinto respeitado, eu desenvolvo vínculos. Então, acho que esse é um aspecto bem importante para a gente levar em conta, e aí eu concordo ali com a colega, com a Andréia, como ela diz. Então, a educação física e a escola, não só a educação física, mas os espaços escolares são microcosmos para desenvolver uma série de habilidades sociais que eu acredito que a gente tenha muito ainda a contribuir, Bira, sim, né? Porque os acontecimentos, a característica da educação física, esse contato, essa interação, é uma coisa que ajuda que a gente aprenda a desenvolver essas habilidades. Temos um comentário aqui, vamos ver, o Alex coloca para a gente assim. Educação física nas escolas é uma disciplina importante, mas, infelizmente, na maioria das escolas, é válvula de escape. Até diminuíram a carga horária nas escolas públicas, estamos perdendo força.
Realmente, e tu sabe, Alex, que eu outro dia estava lendo um artigo do professor Dr. José Olímpio Bento, doutor da Universidade de Porto. Mas não era um artigo atual, era um artigo de 2004 em Portugal, onde a carga horária de educação física estava perdendo espaço para aquilo que a gente fala da vida social de produção, porque a produção não é aquela idealização de só cognição, né? Só o conhecimento utilizável, né? Como se o conhecimento emocional, o conhecimento das relações não fosse importante, né? Então, isso lá em 2004. E tu traz um tema aqui em 2020, aqui no Brasil, que começa a aparecer aqui também, né? Essa desvalorização de uma formação mais integral, uma formação mais humana, né? E eu acho que a gente tem que resgatar isso, né? Vamos ver que mais comentários temos aqui. Reciprocidade, a Silvana estava acompanhando o nosso diálogo, realmente essa reciprocidade, né? Essa empatia, essa reciprocidade de conhecimento. Obrigado pela contribuição, Silvana. O Rafael coloca assim: Daniel, tu és do futsal. Se precisar do zagueiro raçudo estilo Kahneman, pode perguntar as referências ao Bira. Aí, eu perdia bolas bobas quando jovens, mas hoje sei os atalhos da quadra. É legal essas analogias que o Rafael faz, assim. E isso é educação física, né, Bira? Essas analogias vida cotidiana, microcosmo, macrocosmo. Obrigado pela contribuição. Acho que a Bibiana. Hoje a minha filha Mariana entrou e a Bibiana, filha do Bira, entrou. Seja bem-vinda, Bibiana. O Alex coloca assim: no esporte, nas aulas, os alunos têm problemas sociais. Então o professor é a válvula de escape. Ele ofende, mas é de uma forma inconsciente nas escolas periféricas. Acontece muito trabalho na Restinga. Tu sabe, Alex, que quando eu dei um curso de futebol, acho que é jogos cooperativos, né, Bira? Lembro uma professora do colégio da Restinga colocou, que a gente falou sobre vários temas de como trabalhar as relações, e ela disse que trabalhava as relações, mas que ela precisava adaptar ao ambiente dela, porque realmente o histórico do ambiente dessas crianças vivem necessita um outro olhar e uma outra forma de interagir. Deixa eu ver aqui. O Miqueias coloca: realmente, o espaço escolar nas aulas de educação física é a oportunidade de trabalhar a empatia e a socialização. A minha filha Isabela entrou agora. Seja bem-vinda, Isabela. Um abraço para ti. Bira, estamos na parte final da live, nos sobrou 7 minutos, e esses 7 minutos são para ti, Bira, para que tu possa, então, discorrer um pouco mais sobre o nosso tema, fazer uma síntese e fazer o fechamento, por favor, Bira, da nossa live de hoje, basicamente sobre aspectos socioambientais da formação humana e da formação esportiva. Tudo que é bom passa rápido, né, Daniel? Impressionante, olha. Eu pensei que fosse umas 6h30 agora, que a gente poderia recém-engatar no assunto aqui, eu me preparando aqui para... E tu me dá essa bela notícia. Que incrível. Sabe, Daniel, que eu me sinto um privilegiado, né? E falo isso do fundo do meu coração, porque, como eu te falei aí, são 39 anos que estou fazendo, de formado, e 39 anos dedicados na escola, e andei por outros lugares como a natação, né, enfim, mas todos eles, e eu tenho um prazer muito grande de falar sobre isso, todos eles ligados à criança. Todo esse tempo de trabalho, eu nunca me desgrudei dela. Nunca. Hoje eu tenho um trabalho na escola também com os adolescentes, mas, graças a Deus, eu continuo trabalhando com as crianças da primeira infância. E te digo mais, Daniel, quanto mais eu trabalho com essas crianças, mais eu tenho certeza o que eu quero com os jovens. E mais eu tenho certeza o que a gente tem que cuidar de tudo isso para que a gente possa ser adultos saudáveis também. E eu sei que dentro do nosso trabalho de educação física, cada um de nós tem a sua preferência para a sua faixa etária de trabalho, né? Eu, durante muitos anos, não quis dar nenhuma brecha para trabalhar com nada maior. Um belo dia,
por necessidade da escola eu fui, né? Continuo até hoje, né? Mas nunca abandonei as crianças, né? Espero dar essa continuidade. E ali, Daniel, eu faço um convite a todos os colegas que não gostam, né? Não gostam, não é a palavra gostar, não. Que preferem, né, Fundamental 1, Fundamental 2 e médio, que não curtem muito o trabalho da educação infantil, assistam algumas aulas de educação física, né, com as crianças. Eu digo uma coisa para vocês, é uma riqueza extraordinária quando a gente vem falar aqui sobre essas questões de relacionamento, de convivência, né, de aprender valores como respeito, como entender que um é diferente do outro. Eu tenho o maior prazer, Daniel, em sentar no chão para conversar com as minhas crianças sobre isso, e principalmente quando acontece essas situações. E digo mais, não existe aula que não aconteça essas situações, até pela característica de dar. Né? Mas assim, eu saio da aula numa felicidade tremenda, porque eu saio assim, vamos dizer assim, de aula lavada, de cumprimento da minha missão, porque tive mais uma oportunidade, junto às minhas crianças, poder pensar, poder atuar em momentos importantes que eu tenho certeza que a gente continuar dando, mantendo o cuidado, né, nessa evolução dessa criança, a gente vai ter um adolescente que valoriza mais a vida, que valoriza mais o outro, e a gente vai ter um adulto e um idoso muito mais humano, né? Eu não sei se as outras disciplinas, e eu não estou aqui desmerecendo as outras disciplinas, falando de escola, elas oportunizam ou dão chance para tratar desses assuntos como a educação física nos dá, né? Pelo menos para quem curte ter um foco, né, neste caminho. Né? E eu volto a dizer, porque eu penso que toda live eu toco nesses assuntos. Eu garanto na minha aula toda uma vivência esportiva. Eu garanto isso, né? Se eu não garantisse, eu acho que eu não estaria aqui, os meus alunos estariam atirando tomate em mim. Mas, assim, volto a dizer isso para ti, Daniel, e para quem nos escuta. Não é, particularmente para mim, só isto. O montante maior está nessas questões que a gente está conversando aqui. E eu sempre digo uma coisa para ti, que é o que eu peço todos os dias nas minhas orações. Que Deus continue me dando essa saúde para que eu possa continuar esse caminho que me é tão confortável e que me ensina a ser um biratório. Porque não pensa tu que eu não piso na bola. Eu volto e meia, piso na bola, na minha forma de falar, na minha forma de atuar com alguém, mas te digo que o pedido de desculpa vem o maior tempo de rapidez possível por aquilo que eu fiz. Né? E cada vez que eu cometo um erro, é uma chance que eu tenho de aprender aquilo que realmente eu fiz de errado. Né? Então, meu amigo, eu agradeço a ti por mais um tema bacana, agradeço a todos que mais uma vez estão aqui nos prestigiando, que a gente possa ter tido neste momento, nesta uma hora de live, um momento gostoso de partilha, né? De partilha, porque aprender a gente aprende sempre. Né? Então, beijo no coração, todos, e a ti também, meu amigo. Um grande abraço, Birão, tudo de bom. Valeu para todo mundo que esteve presente.